Olá a todos, estamos aqui no nosso podcast Café e Barba. Um podcast que, apesar da barba e do café, mas é para todos, para toda a família, né? Não só para homens, mas homens, mulheres e quem quiser ouvir. Bom, nós estamos aqui no estúdio CaféCast, vai ter aí o contato aí se você quiser conhecer, né? E também ainda com a parceria do Café com Aslan, que fica na rua Ubaldino do Amaral, número 80, no centro. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Alan, eu estou plantando a Igreja Presbiteriana Esperança, em Nova Iguaçu, ali bem no centro, perto do shopping, Vitorino Cardoso de Matos, número 168, e estou aqui com o pastor Joel Teodoro. Vai falar aí. Ok, gente, tudo bem? Eu sou, como ele falou, Joel Teodoro. Eu sou bem mais velho que ele, mas quem tem branco é ele. Tá demais. Rapaz, o sujeito não sabe onde é que fica a igreja dele. Mas tudo bem, isso acontece, viu, gente? Isso é o silêncio que se abateu sobre a memória dele, porque silêncio é algo sobre o que a gente vai falar hoje. Mas eu estou ali em São Cristóvão, na Igreja Presbiteriana, que fica na rua Euclides da Cunha, 210. Será muito bom se você for nos visitar. Todo domingo estamos lá às 17 horas. Então vai ser muito bom receber você. Se você aparecer por lá, me diga. Eu vim por causa do café e barba, né? E eu quero receber você com muito carinho. Assim como lá em Nova Iguaçu também, faça isso. E a gente... Agora, Euclides da Cunha são duas palavras. O meu é Travessa Professor Vitorino Cardoso de Matos. Cara, deu branco. Tem uma solução. Ou vai na prefeitura e pede para mudar o nome da rua, ou se muda de lá. Mas vamos lá. Você realmente está mais castigado do que eu, né? Gente, silêncio. Silêncio e contemplação. A gente vive num mundo barulhento. Um mundo ruidoso, que não prevê mais aqui no nosso ocidente, não prevê mais a possibilidade da contemplação. A gente acha que isso é coisa monástica, né? Que ficou para trás, ficou no tempo, tá lá no tempo dos monges do deserto. Não. Contemplação. Vinde contemplai as obras do Senhor. A própria Bíblia diz, e é inclusive um imperativo, né? Uhum. Mas a gente não faz mais isso, a gente não contempla. Contemplar, e particularmente isso exige silêncio, é você meditar de maneira tão profundamente que você mergulha naquilo ali, né? A gente tem alguns exercícios, inclusive espirituais, né, como Lectio Divina, que requerem silêncio e contemplação. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque a prática do silêncio é importante. A gente aboliu do nosso mundo, mas é importante. E o barulho, de certa forma, ele ensurdece a nossa alma também, né? Não só os nossos ouvidos, ele ensurdece a nossa alma, né? Um monte de mídia, um monte de notificações, um monte de ruídos estranhos que assolam a nossa vida, e a gente simplesmente não ouve o que deveria ouvir, que é a essência do que Deus nos dá, e a gente fica ensurdecido para essas coisas, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Sim. O ruído é uma espécie de tirano maldoso, né? Ou uma fuga. Ou uma fuga. Ele pode ser um tirano, ele pode ser uma fuga, uma maneira de, na verdade, não ter uma conexão profunda com Deus, né? Pelos meios certos, a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Mas uma desconexão com a gente mesmo. Então é aquele sujeito que chega em casa e ele tem que ligar rádio, TV, não sei se o pessoal ainda liga rádio, né? Mas TV, Spotify, o que seja. Ou quando não, tá no ouvido, né? Mas tem que ter algum som, porque ele não consegue mais ficar muito tempo sozinho ou em solitude. Na verdade, nem sabe o que é isso. Né? E você ouvindo também, é engraçado isso, porque olha só, a falta do silêncio contemplativo nos leva ao oposto, né? É um ruído
anticontemplativo, vamos dizer assim. Porque eu não estou falando aqui, a gente não está falando só de volume alto das coisas. A gente está falando do estorvo. Então, por exemplo, tem gente, eu conheço vários, que ligam a TV só para ter barulho em casa. Ligam alto e vão para outro lugar, para outro cômodo. Vai lavar louça, limpar banheiro, e a TV está lá na sala gritando. O que a gente às vezes não presta atenção é que você pode não estar atento ao que está sendo dito lá, mas você está captando aquilo, né? O seu cérebro está captando. Então geralmente essas pessoas ligam na pior emissora que existe do Brasil e deixam lá. Ou seja, por osmose auditiva, se é que existe isso, o sujeito passa o dia inteiro bebendo aquela pinga emocional ali, aquela derrota intelectual, espiritual, e fica. A pessoa não percebe, mas está ouvindo. Sim. E assim também acontece. Porque a gente perde a noção, né, do quão ruidoso é o nosso entorno e de quão ruidosa é a nossa intenção também. Porque a gente pensa... quer ver? Se eu perguntar para você ou para um dos nossos amigos aí, qual foi a última vez que você teve intencionalmente um tempo de silêncio? Acho que o pessoal nem sabe o que é isso. Não sabe. Não sabe. Você sabe o que é silenciar para meditar? Não estou falando que você vire fiel de outra religião que tenha isso como prática. Estou falando que você é cristão, né? Você já parou para meditar em silêncio, para ouvir o silêncio, né? Tinha Simon Garfunkel, que foram muito famosos nos anos 80, 90. Sim. Inclusive um deles era presbiteriano. Ah, eu não sabia. O baixinho. Eu não sei, agora eu acho que era o baixinho. Que era o Simon, eu acho. Bom, isso me falaram, né? Eu não fui lá ver a carteirinha de membro dele, não. Me falaram isso. Mas eles têm uma música que ficou muito famosa. Eles interpretaram, eu acho que não era de autoria deles. Era o Som do Silêncio. The Sound of Silence. Sim. Essa música fez muito sucesso e é um negócio legal pra gente voltar a pensar. Qual é o som do silêncio que você tem ouvido? Né? E é quase um paradoxo um negócio desse. Inclusive essa música, aí você vê o próprio paradoxo da coisa, né? Hoje, talvez nem tanto, mas houve uma época aí passada, em que essa música, na verdade, não sei se você sabe disso, ela virou fundo sonoro de meme. Não sei se você soube disso. Não soube não. Ela virou trilha sonora de meme pra, tipo, pessoas sozinhas, ou pessoas, tipo, o cara, a namorada... Tava na fossa. Mas virou meme. Uma música tão bonita, né? Tão profunda. Mas porque a própria, essa introspecção, a humanidade foge dela, né? Então, assim, você pega um negócio desse e transforma em piada, porque é mais fácil do que ter que, no silêncio, se encarar, né? Encarar seu próprio ser, sua própria realidade, sua própria vida, e às vezes encarar o próprio Deus, né? No silêncio. A gente falar de silêncio, de contemplação, tem a ver com ficar quieto, né? A gente não consegue silenciar se não estiver quieto. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, né? Tá lá no Salmo. Mas contemplar é uma ordem, ficar quieto é uma ordem, silenciar diante de Deus é uma ordem. A gente não obedece nenhuma dessas ordens, né, na nossa sociedade. Mas o engraçado é que a gente já nasce sendo estimulado ao ruído. Isso vira uma espécie de vício, né? Você quer ver? Quantas igrejas você conhece que na hora lá da música, que alguns chamam de louvor, outros de adoração, que na hora da música você consegue ouvir alguma coisa que está sendo cantada? Raríssimas. Raríssimas. Você ouve as firulas, né? Pregador aí que fizeram também um meme. Tá esmerilhando o hino. Você ouve os esmerilhar, enfim, das canções. Mas o que está sendo cantado de fato, ou o coro ali, você
Não consegue absorver Você aquilo. não ouve mais as vozes, você Sim. não ouve nada porque o sujeito vai elevando o volume, vai elevando, elevando. Bom, não sei se é porque eu sou mais velho, né? Mas essa é uma luta que eu tenho. Graças a Deus, a nossa igreja é tranquila, mas isso é algo que a gente tem que sempre vigiar. Porque senão você não tem coro congregacional, você não tem voz congregacional. Só tem sonorização amplificada. Sim. Porque a gente não tem mais nada acústico, praticamente. E o que era para ser uma bênção, que é você bota tudo dentro de um controle de volume, às vezes transforma numa maldição, né? Que o cara desce o dedo ali no deslizar dos controles e o negócio descamba. Sim. Uma coisa que o pessoal... Isso acontece lá com a gente, na plantação, creio que lá com vocês também já deve ter acontecido. A pessoa que está visitando e às vezes vem de uma outra tradição, não é? Enfim, cristã. E na tradição reformada do culto, da liturgia, você tem aquele momento do silêncio, né? Algumas igrejas iniciam o seu culto depois do prelúdio com o silêncio, outras, depois do prelúdio, um louvor e depois do silêncio. Mas de gente que chegou lá e achou aquilo tão estranho, porque não, eu estou acostumado a chegar na igreja já, negócio lá em cima, e o culto já abre botando a gente para pular, e e você me botou para ficar quieto. Mas a gente é ovelha, né? Não é cabrito, né? Pois é. E aí eu falei uma vez pro professor, rapaz, você não... A semana inteira você não consegue parar para pensar, para meditar, para ouvir um texto bíblico, refletir e falar com Deus, né? Aqui é o momento, né? Então, se você quiser ter um momento específico durante a semana, aqui a gente faz. Eu não sei, às vezes eu fico pensando se pessoas assim, ou aquelas mesmo que enfrentam a questão da ausência de um silêncio, da capacidade de contemplação, da quietude, se essas pessoas, elas no fundo, talvez nem conscientemente, se elas não têm um pouco de medo também. Porque olha só, quando é que você entra em pane? É quando você vai deitar. Ali você não tem jeito, você vai ter que ficar em silêncio para dormir. Não é ali que os pensamentos atropelam? A pessoa está com um problema, a gente no outro podcast a gente falou, né, sobre os sofrimentos, a pessoa está sofrendo por causa de doença, perda de familiares, endividamento. É ali, quando fica quieto, em silêncio, que isso tudo vem à mente. Sim. Se por um lado a contemplação do que é bom, do que é divino, requer silêncio, por outro lado o silêncio também serve para que tudo isso aí venha à tona. Será que lá no fundo, as pessoas não têm medo de ficar em silêncio e essas coisas, que são naturais, né? Pode cercar qualquer um de nós, essas coisas virem à tona? Ou seja, a pessoa tem tão pouca relação com Deus que ela não percebe que o silêncio que pode trazer essas lembranças ruins é o mesmo silêncio onde ela vai encontrar o afofar da mão de Deus, né? Sim. Você falando isso aí me lembrou, nós tivemos agora, bem recente, né, a jornada teológica, Sim. né, na igreja lá do bairro Imperial, que a gente falou sobre o eu e os desdobramentos que eu sou eu, né? Em uma das minhas falas lá pelo meio, sei lá, eu falei sobre as liturgias que alimentam esse eu fragmentado, esse eu, enfim, que se autoafirma, né? Mas a fé cristã, ela propõe contra-liturgias. Então essa foi a ideia, né? Você tem uma liturgia secular, talvez essa barulheira seria uma liturgia secular. Sim, sim. Uma forma de te bagunçar, para falar assim bem popular, né? De te bagunçar, sem você perceber que você está fazendo isso. Mas a fé cristã, ela tem as contrapropostas, as liturgias que vão te centrar diante de Deus. É engraçado como é que existem várias pessoas de vários perfis diferentes, mas tem um perfil que a gente começou a identificar lá na igreja. Rapaz, de gente que não para.
não para, não consegue ficar quieto, né? Perde atenção fácil, fica batendo o pé, né? Batendo a mão assim na perna. Inclusive a gente já tem brincado lá com esse grupo. E olha, vocês têm que sentar aqui na frente, hein? Porque vocês sentam lá atrás, tudo perde atenção. Mas se a gente entender a Lectio Divina, eu acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre essa prática, né? Ótimo. Se a gente entender a Lectio Divina como essa liturgia, uma forma de se moldar, um exercício, né? Até para essas pessoas mais agitadas, e eu tenho visto isso. Eu não vou citar nome, né? Mas uma pessoa muito conhecida entre nós, rapaz, desacelerou um pouco, aprendendo a ficar mais quietinho diante de Deus. Que bom. É. Olha, eu tenho um caso muito curioso, Alan e o pessoal que nos ouve aí, de uma pessoa que na sua adolescência ainda não era cristã, a mãe já era cristã, e houve insistência para que fosse tal com ela à igreja, normal, né? E um dia ela resolveu ir, só que o dia que ela foi era um culto de oração. E ela, claro, sabia, tinha aí seus 15 anos talvez, e sabia que igreja, principalmente porque tinha uma relação mais próxima com igrejas pentecostais, ela já imaginou que ia chegar lá na igreja e tava aquele barulhão, né? Sim. Manto rodando. E qual foi a surpresa dela? É que ele entrou numa igreja no meio de uma Lectio Divina. Eita. Só que eu conheço o pastor, é amigo nosso até hoje, tá vivo, né? O Lectio Divina dele era assim, entre uma leitura e outra, era 20, 30 minutos. Caramba. Era para valer o negócio. Claro que numa reunião assim, talvez ele equilibrasse mais para poder caber dentro do espaço da reunião. Mas ela se converteu. É mesmo. Com a leitura orante. Você sabe quem é? É minha esposa. A Roberta, sério. Ela se converteu, não foi num culto regular, no meio de uma pregação, que é o mais comum, né? As pessoas. Foi no meio de uma oração. Com Lectio Divina. E uma Lectio Divina caprichada. Parruda, né? Portentosa. E talvez você que nos ouve esteja perguntando, mas que negócio é esse aí que eles estão falando da Lectio Divina? É um exercício espiritual que não pode ser confundido com meditação transcendental, meditação oriental. E aqui, meus amigos, não vai nenhuma forma de juízo de valor, sabe? Mas eu estou dizendo que no regramento do exercício espiritual cristão existe a necessidade de meditação. Lectio Divina é a leitura orante que você faz de trechos da Escritura, principalmente Salmos, né? Em que você alterna leituras e silêncios. Ou seja, digamos, você lê o Salmo 1, vamos botar aqui. Aí você tem um momento de silêncio. Você lê novamente o Salmo 1, vai ter outro momento de silêncio. Normalmente a gente faz umas 3 vezes, né? Cada uma dessas leituras, eu pelo menos quando faço, eu sugiro que as pessoas não leiam junto comigo. Que elas fechem os olhos e apenas ouçam. E vão. Depois da terceira leitura com seu silêncio, aí a gente ora. Ora o quê? O que a gente acabou de ler. Então, Senhor, Salmo 1, sabe, não me deixa ir para a roda dos escarnecedores. Me faz como esse homem que te serve, que vai dar bons frutos. Mas isso depois do silêncio, depois da meditação. Eu sei que lá em Nova Iguaçu é comum durante a liturgia do culto, né? Sim. Fala aí um pouquinho dessa experiência. Lá em Nova Iguaçu, o momento de contrição, né? Nós chamamos de momento de contrição, momento de silêncio, de uma reflexão pessoal, para que o coração possa se dobrar diante de Deus, né? E lá a prática é leitura, silêncio, uma oração onde cada um se coloca diante de Deus, refletindo o que o texto tem a dizer, o que a palavra está dizendo. E orando ao Senhor, se colocando ali. Às vezes um salmo,
às vezes uma narrativa. A proposta é você se colocar ali naquela história, né? Não como um protagonista, mas como alguém que, como se estivesse ali naquele momento, ouvindo do próprio Senhor ali, né? E orar, e, enfim. E a Lectio Divina, ela tem ainda uma quarta etapa. Então, as etapas são, além do silêncio, né? A leitura, a reflexão e a oração. Mas há uma quarta etapa que lá a gente não faz. Eu vou explicar o que é a quarta etapa, então por motivos óbvios a gente não faz. Mas que de uma certa forma também praticamos. A quarta etapa é essa contemplação, é o estar diante de Deus, né? É simplesmente agora de novo silenciar, ouvi a palavra, meditei, orei, agora eu silencio de novo e aprecio aquele momento a sós com Deus, né? Então, se a gente olhar para o culto e entender que o culto vai ser esse momento com Deus, tudo bem, com louvor, com orações ainda e pregação, mas então acaba que o resto do culto todo é essa contemplação, né? É legal falar isso porque o silêncio intencional, ele faz parte do nosso exercício, né? Sim. E aí a gente está aplicando um exercício espiritual. E tem alguns benefícios, viu, Sim. Alan? Porque você falou aí que a quarta etapa, num culto é mais difícil, né? A gente prolongar demais. Isso. Por uma questão de administração do tempo. Mas, por exemplo, se você estiver tirando férias, se você morar num lugar que tem algo da própria natureza para contemplar, esse último estágio fica muito legal. Mas tem alguns benefícios que vão além do benefício espiritual. Por exemplo, se você meditar, se você ficar em silêncio, se você meditar para valer, cara, você vai tomar decisões Melhores. de forma mais concretas. Você parou, você meditou, você não está no ímpeto, Sim. né? Você não está sendo levado pelo ruído ao seu redor. Você parou para meditar, né? Voltando aqui para o exercício espiritual, é claro que se você parou para contemplar, meditar, orar, refletindo, é claro que você vai ter mais firmeza para ouvir aquilo que o Espírito Santo lhe dá de direção, né? Você vai se aprofundar mais nas coisas. Enfim, voltando aqui para a nossa parte humana, a gente tem muitas coisas, Alan. Ansiedade, burnout, uma série de coisas que podem ser talvez melhorados, minimizados. Não sei nem se eu posso usar a palavra curados pelo silêncio, pela reflexão. Esse exercício contracultural, né? Que tem como objetivo eliminar os ruídos, as vozes exteriores e interiores também, não é? Para, sensível à voz de Deus, poder caminhar melhor aí nessa sociedade aí. Porque se por um lado a gente tem todos esses benefícios, por outro lado a gente tem que lutar, né, contra as pressões de uma sociedade que acha que meditar e silenciar é perder tempo. Você tem uma pressão muito grande para sair correndo para fazer as coisas. A gente tem uma agenda esquisita. Então, Sim. Tudo isso aí depõe contra essa intencionalidade. O que a gente pode fazer de prático? De prática, a primeira coisa é realmente olhar para a sua agenda, né? Olhar para os seus afazeres do dia a dia e criar, e aí é uma palavra tão batida hoje em dia, intencionalmente, que tem que ser. Uhum. Intencionalmente, o oásis do silêncio, um termo muito bom, até para botar na agenda, o oásis do silêncio, diário, momento para silenciar e para ficar diante de Deus, e aí você acrescenta algumas práticas a isso. Pode aproveitar, não é? A prática do jejum, como disciplina espiritual, não é? Jejum e barulho não casam, né? Não casam. Não casam. E aí, tem aquela discussão, né? Existe jejum de mídia? Bom, de uma certa forma, no termo simples existe. Né? Que é o não uso, né? E aí, quer dizer, você desliga ali as notificações. Eu mesmo, o celular já não tenho usado. Notificação, isso perturba demais. Além disso, participar de momentos espirituais com pessoas que querem essa mesma caminhada com Deus e que vão, inclusive, poder
relatar contigo, ter uma troca ali de experiência, de sabedoria sobre como tem sido isso na vida, né? É isso aí. Confiando que Deus vai dar esses momentos para a gente poder exercitar. Isso aí. Legal. Agora fica aí o nosso agradecimento por mais uma vez nos acompanharem e até o próximo bate-papo, se Deus quiser. Eu só vou sugerir que você não silencie para falar do nosso podcast para seus amigos. Tá bom? Obrigado. É isso. Comente. Acho que nunca falou isso, né? Curta, comente, compartilhe. Mas faça isso. Aí depois fique em silêncio. É isso aí. Um abraço para todos. É isso.